dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 25/5. Então, hoje, como a gente já havia combinado na última aula, vamos corrigir a atividade do descritor D7. Lembram o que é o descritor D7? Diferenciar as informações principais das informações secundárias. O que é a informação principal? É a informação que dá a intencionalidade, dá o tema do texto. O que é a informação secundária? Está para complementar a informação principal. A informação principal é, se eu tirar do texto, eu não vou ter mais o texto. A informação secundária eu posso retirar do texto e não vai haver nenhum problema, nenhuma alteração no sentido do texto. Então, vamos corrigir nossa atividade de hoje, atividade da semana passada, sobre isso, e vamos dar uma revisãozinha sobre o que? Variedade linguística, variação linguística, que nós vimos na outra semana, tá certo? Para fixar bem esse conteúdo. Então, vamos comigo para a aula de português de hoje. Oi, turma! Vamos começar nossa aula? Antes de fazermos a correção sobre informação principal e secundária, vamos revisar um pouquinho sobre variação linguística. Então, o que é a variação linguística? Observem aqui essas gírias antigas. Sebo nas canelas, firme na paçoca, supimpa, é de lascar, mandar brasa, que abacaxi, chuchu beleza, pela madrugada. Isso tudo são variações linguísticas. Então, quando nós falávamos do descritor que estudamos na outra semana, que foi o descritor D23, identificar locutor e interlocutor do texto, nós falamos disso, identificar os tipos de variação linguísticas, tá certo? As gírias são um tipo de variação linguística. As línguas vivem em constante reconstrução, variando de acordo com os anos, com o passar do tempo, com algumas palavras e expressões deixando de ser utilizada, ou passam a ser empregadas em casos específicos. Por isso, pessoas com idades diferentes tendem a utilizar palavras distintas para se expressar. Então, o que é uma variação linguística? A variação linguística, ela pode identificar o locutor e interlocutor, que é o quê? Identificar a idade de quem está falando, se é velho, se é jovem. Se eu falar aqueles tipos de gíria, você vai identificar com uma pessoa velha ou uma pessoa jovem? Com certeza vai identificar com uma pessoa com mais idade, uma pessoa de não dessa geração. Então, a variação linguística, quando nós falamos de locutor e interlocutor, é isso. Dentro dessa variação linguística, nós temos o quê? A norma padrão e a coloquial. Quando eu falo em norma padrão, o que é uma coisa padrão? É uma coisa que obedece às regras. Então, obedece às regras de escrita e de fala da língua portuguesa. Já a coloquial ou não padrão, ela não obedece às regras, porque é a linguagem que se usa no dia a dia, informal. A norma padrão é um modelo, uma referência utilizada em situações formais e com origem em livros literários e canônicos. É também um conjunto de regras preconizadas pela gramática normativa. Então, o que é? É seguir a língua portuguesa tanto na escrita como na fala. Igual aqui no exemplo. Entrevistas de emprego, apresentação de trabalhos, cartas formais e etc. Certo? Já a coloquial ou informal é uma variação linguística que utiliza em situações informais. É corriqueiro, em conversa com os amigos, família, ó, fofoquinha aqui.
Então, a norma padrão é diferente da norma não padrão, a coloquial, certo? A padrão obedece às regras da língua portuguesa e a coloquial, que é a informal, é uma linguagem que se usa no dia a dia, tá bom? Vamos observar essas duas falas. Oi, cara, tudo certo? E teus velhos? E aqui, ó, Pedro, como vai, meu amigo? Você está bem? E seus pais? A mesma coisa, a mesma conversa, o mesmo sentido. Porém, um obedeceu ao quê? A norma não padrão, a informal, a coloquial, essa primeira, e a segunda, a norma padrão, a norma formal. Só por essas duas tipos aqui de frase deu para identificar isso. Isso é um tipo de variedade linguística. Dentro da variedade linguística, nós temos as variedades regionais. O que é a variedade regional, gente? Lembra que varia de região para região. Cada povo, cada estado, cada cidade tem sua maneira de falar. Igual minha mana aqui em Capuí. Aí temos também as variedades sociais, que determina a classe social, a educação, a profissão, a idade. Aqui entra as gírias. Então, é a maneira que a pessoa fala que determina a sua classe social, se é rico ou pobre, se é agricultor, é doutor. A maneira que se fala dá para identificar isso, se é jovem ou velho, certo? E temos também a histórica, que determina o tempo. Se eu colocar vós me sei, vossa senhoria, eu sei que é um tempo antigamente que se falava esse tipo de língua. A geográfica. A geográfica é a mesma da regional, certo? Que região você é? A social, que determina a classe social, se você é rico ou pobre, certo? Se você tem estudo ou não tem. E a situacional, que é dependendo da situação. Se você está falando com o doutor, você vai falar obedecendo a norma padrão, as regras da língua portuguesa. Se você está falando com seus amigos, você vai falar informalmente. Então, isso é sobre a variedade linguística, tá certo? Agora, para podermos dar início à nossa correção, vamos falar sobre o quê? Identificar, diferenciar as partes principais das secundárias, que é o intuito da aula de hoje. Então, vamos aqui. Assim como é importante que o leitor seja capaz de identificar o assunto principal de um texto, é necessário que ele reconheça as partes em que ele se divide, como se organiza e as relações entre a ideia principal e essas partes. Espera-se, com esse descritor, que o aluno seja capaz de distinguir as informações mais relevantes daquelas que, naquele texto, se apresentam como secundárias. Isto é preciso distinguir o essencial do acessório. O grau de dificuldade dessa tarefa aumenta proporcionalmente ao grau de explicitação das relações marcadas no texto. Então, dentro de um texto, teremos várias informações secundárias e somente uma informação principal, que é a informação que deu origem ao texto, que levou o texto a ser criado, e que se eu tirar de dentro do texto, não teremos mais o texto. Já a informação secundária é um acessório, está lá só para enfeitar ou complementar a informação principal. Dentro disso, vamos corrigir a atividade da semana passada, atividade 10, isso, que foi sobre o descritor D7, diferenciar a informação principal de secundária. Vamos lá. Pelo exemplo, falar do meio ambiente não é só falar de árvores, plantas, animais, da poluição do ar e da água.
Falar em meio ambiente é também falar de crianças e seu comportamento. Você já parou para pensar que somos exemplos para elas? Principalmente se você tem uma criança em casa. Você se torna um espelho. Se fosse só um batom que a menina desde cedo ensaia usar, ou a gravata e os sapatos que o menino teima em pegar emprestado, tudo bem. Estes são hábitos saudáveis e que revelam que você é um modelo para aquele ser que está sob os seus cuidados. Mas e os hábitos que não são saudáveis? Você, como pai ou responsável, obedece sempre o sinal vermelho, a velocidade estabelecida para a rua? Você cede a sua vez? Você separa os resíduos em casa? Recicla dos não recicláveis dos não recicláveis? Você substitui as lâmpadas tradicionais por fluorescentes ou por lâmpadas do tipo LED? E explica esse gesto para sua criança? Pois saiba que cada pequeno gesto seu não passará despercebido por ela. Os pequenos, inclusive, nos corrigem ou nos chamam a atenção. Então vamos lá. Esse texto, em relação ao tema, a informação principal do texto se refere ao fato de que as crianças percebem cada pequeno gesto dos pais? As lâmpadas tradicionais devem ser substituídas? Os resíduos caseiros devem ser separados? Os sinais de trânsito devem ser obedecidos? Então, quando eu digo pelo exemplo, esse é o título, pelo exemplo. E aí, a quem a gente está dando exemplo nesse texto? Pelo exemplo. Já dá para identificar quem ele está falando desse exemplo. Está falando que o pai é exemplo para os filhos. Então, qual a informação principal é isso? Esse texto foi criado para isso. O tema desse texto é isso. Os pais são exemplos para os filhos. Então, qual dessas frases aqui identifica isso? As crianças percebem cada pequeno gesto. As lâmpadas tradicionais devem ser substituídas, os resíduos caseiros devem ser separados, os sinais de trânsito devem ser obedecidos. Se eu ler aqui, eu vejo que nenhum está falando sobre especificamente do tema. Que o tema é o quê? Os pais são exemplos para os filhos. Mas qual entre essas frases, é a informação principal do texto? As crianças percebem cada pequeno gesto dos pais. Essa é a informação principal, porque eu relaciono com o tema do texto. Então, qual é o tema do texto? O tema do texto é: os pais são exemplos para os filhos. Então, por isso que os filhos percebem cada pequeno gesto dos pais. Então, eles têm que reparar no seu gesto para ser exemplo para o filho. Então, a informação principal desse texto é isso, que as crianças percebem cada pequeno gesto. Não é que as lâmpadas tradicionais devem ser substituídas. Não é que os resíduos caseiros devem ser separados. E nem que os sinais de trânsito devem ser obedecidos. Isso são informações secundárias, tá certo? Se você marcou A, você acertou. Agora vamos para 2. Leia o texto. Aprecio muito a revista, que trata os mais variados temas com clareza e objetividade. Vim apenas fazer uma observação em relação à edição de maio, na qual se vê a cabeça de Vênus, da famosa obra do pintor Sandro Botticelli, transplantada para um corpo com sobrepeso, na matéria sobre a cirurgia bariátrica. O resultado da colagem parece trazer um humor ácido, que não costumo observar nas demais ilustrações. Achei inadequada, em se tratando do público-alvo. Nessa carta ao leitor,
uma das informações secundárias. Aqui eu quis achar a informação principal. Aqui eu quero achar a informação secundária. A crítica ao uso da imagem de Vênus em uma ilustração com obesidade. Não, isso é a informação principal. Está fazendo uma crítica. Se não tivesse a crítica, não teria o texto. Então, isso é a informação principal. A referência ao mês da edição que está sendo criticada pelo leitor. Vamos deixar em stand-by essa. A referência à obra Vênus, do pintor Sandro Botticelli. O elogio do leitor à revista, que é muito parecido, apreciado pelo leitor. Então, vamos voltar aqui, analisar direitinho. A referência ao mês da edição, que está sendo criticada pelo leitor. Sim, uma referência ao mês de... Isso aqui é uma informação principal, que está criticando. Tem a ver com essa primeira que foi falada. Então, aqui é a crítica. Então, que é uma informação principal. A referência à obra Vênus, do pintor, isso é uma informação principal também. Porque o que ele critica? Critica a edição, pois está fazendo referência à obra Vênus do pintor e ele critica como essa obra foi utilizada. Isso é uma informação principal. O elogio do leitor à revista, que é muito apreciada pelo leitor. Isso é uma informação secundária. Por quê? Porque não tem grande importância. Qual é a grande importância desse texto? A importância é que ele está criticando a edição porque utilizou a obra Vênus e ele achou que de uma forma inadequada. Já o elogio, ele diz que gosta da revista, mas não é uma coisa importante no momento nesse texto. O que é mais importante nesse texto é a crítica, a forma como a obra Vênus foi praticada, apresentada na revista. Ele falar que gosta da revista não tem grande importância. Então, isso é informação secundária. Se você colocou C, você acertou. Então, turma, se vocês colocaram a 2A e a 3D, vocês acertaram, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Hoje não teremos atividade, só amanhã, tá certo? Então, tchau, tchau, turma. E até amanhã. Teremos atividade só amanhã, tá certo? Tchau, tchau.